Boa noite. Boa noite, mamis! Mais uma live com inspiração para vocês, com muito amor, carinho e respeito a cada um de vocês. Boa noite. Pra vocês. Oiê! Oi, Boa Cá! noite, Cá. Noite, gente. Tudo bem, casinha? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Tá ótimo, tá? Tá ótimo. E tá Eu tô, à linda luz, também. eu tô à luz do luar, viu? Você sempre inspirando. Maravilhosa. Toda uma energia, um clima por trás. Aí um pano de fundo maravilhoso. E Você tá o, onde, Cá? e o Você tá por maridão, onde? o maridão já fez assim pra você, viu, Gra? Joinha, confirmadíssimo. A Já gente já fez. vai. Ó, o Sandro em breve aqui conosco na Lives com Inspiração. Profissional incrível, igual a mulher dele maravilhosa que está aqui conosco hoje. Pensa nesse casal, nessa família. Muita Ah. inteligência, muita sensibilidade, muita sabedoria para passar pra gente. É isso que a gente quer aqui no Mamis, né? Muito bacana, Cá, ter você aqui hoje com a gente. E é uma honra para mim, para eu estar com vocês. Né? Eu gosto muito do propósito de vocês, sempre gostei. Acho que quando vocês contaram pra gente da onde veio o Mamis, né? E tudo que, como foi, como vocês inspiram tantas mães, tantas mulheres e tantas formas da maternagem, eu acho que isso é o mais lindo, né? É o que eu mais admiro no trabalho de vocês duas. E sempre torci para que cada vez mais vocês possam seguir com esse propósito lindo, né? Sempre se reinventando, mesmo com a pandemia, né? Acharam formas de continuar inspirando mulheres e mães, né? Então, isso é uma honra estar com vocês. Eu agradeço o convite. Obrigada. Né? Desde o Muito início da pandemia, a gente vem conversando e eu acredito que muitos ajustes foram precisos, né? Para todo mundo. Então, é uma forma da gente poder achar um novo significado, inclusive com esse tema, tudo que a gente está vivendo. É verdade, cara. E a gente agradece também, porque você também ajudou muito a gente nesse momento, né? Você, a Suzana, a Deb, né? Com o projeto de vocês, que nos acolheram de forma, assim, incrível, que fez a gente despertar para Né, esse muito outro olhar, né, para o autocuidado, entender que você sempre falou muito, né, Cá, do trabalho não só do corpo, né, da dieta, do exercício, mas também o olhar para dentro, né? O se conhecer, se respeitar, e você conduziu sempre lindamente o projeto com as meninas nesse sentido. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. E eu acredito que é muito interessante essa questão da gente poder integrar, né? Tanto a questão, acho que no início que a gente falou, começou juntas, né? A pandemia, a gente foi arrancado da nossa rotina. E me lembro que a gente estava no meio de um projeto, inclusive, né? Que nós fizemos juntas, né? Juntos, eu, Sim. você, né? A Mamis, vocês, Mamis e a Debs e a Suzana. Sim. E aí precisou se reinventar. No começo era difícil, a gente não sabia como as pessoas iam sentir, como as pessoas iam reagir, porque a gente estava num ritmo e de repente a gente fez, foi arrancado do ritmo e a gente ficou a princípio paralisado, né? Acho que esse foi o primeiro sentimento que apareceu, foi uma questão de uma paralisação muito grande, de uma questão mesmo de tristeza por muitos planos e projetos e sentimentos que a gente tinha colocado para viver, para estar. E eu acredito que nisso tudo foram surgindo várias situações, várias emoções, raiva, angústia, falta de planejamento, Impotência também, né, Cá? a impotência. A impotência, né, também. E a impotência, Gra, é um dos sentimentos mais difíceis da gente lidar. Porque a impotência não traz movimento, não traz caminho, ela traz prostração. Eu digo que é um corpo tombado, é um corpo sem vida, é um corpo que não tem, entra num lugar que é um outro lugar, que é a vulnerabilidade também. Então a gente fica, de alguma forma, sem força nas mãos, né? Sem força para poder agir. Então a impotência foi um grande lugar que nós entramos. E aí todo mundo dentro de uma família entrou nesse mesmo lugar. E quando a gente se encontra no mesmo lugar, todos juntos, a gente não tem muita referência para onde sair. Porque quando a gente vai dar uma caminhada, alguém sai de casa para fazer um trabalho, alguém sai de casa para fazer alguma outra atividade,
para ir levar um filho numa escola, ir numa academia. A gente tem aonde se autorregular com as pessoas. Como a gente não teve esse espaço, todo mundo ficou comungando de uma mesma energia, de uma mesma ação, de uma mesma sensação e de sentimentos que para alguns eram muito novos, para quem nunca lidou com emoção. Veio uma grande oportunidade para a gente se reinventar e se sentir. E para outros que já estavam no processo, acabou aprofundando. Né? Nesses 4 meses que a gente entrou, nos 4 meses, agora eu percebo tanto nas empresas que eu trabalho, com humanização nas empresas, quanto no consultório, e com família, com amigos, o tanto que as pessoas aprofundaram em seus processos emocionais. Né? De uma forma que é lindo, é profundo, e para quem tem essa coisa do olhar terapêutico, de gostar de poder pulsar na questão das emoções, foi uma grande oportunidade. Então, esse é um ponto que eu percebi que a pandemia, o confinamento, trouxe a chance para que a gente pudesse olhar para a gente. Olhar para quem está do nosso lado, olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa família, olhar para o nosso marido, olhar para a gente. Né? Então, esse foi um grande convite que a pandemia nos trouxe. E acredito que isso seja o maior aprendizado em tudo isso. Verdade. Como tudo na vida tem um lado bom, né, Kai? E se a gente olhar por esse viés, realmente, eu conheço muitas pessoas que tiveram justamente essa oportunidade que você está falando, que nunca tinha parado para se olhar e olhar o outro, a relação, Exatamente. e conseguiu, né? Alguns finais não tão felizes, mas muitos em processo e busca de uma melhoria. Então, muito bacana o que você está dizendo, porque é real. E todo mundo sentiu isso, de uma forma ou de outra, mas sentiu, né? E quando a gente fala em mãe, né, a gente percebe que a gente precisou ocupar muitos papéis. A gente já ocupava. E com tudo isso, a gente começou a ocupar ora mãe, ora filha, ora professora, ora esposa, Olha, cozinheira, ora cozinheira, ora faxineira. Então, são tantos sentimentos, são tantas emoções, são tantos papéis que é como se a gente não pudesse ter espaço para respiração. E um corpo que não respira, um corpo não é vivo, não é um corpo que pulsa. Né? Então, esse é um convite para que a gente possa dar o olhar para esse corpo, para essa mãe, para essa família, que olha a angústia de um filho, que ora ele está com raiva, ora ele está triste, que ele não sabe como se movimentar, e a mãe precisa, também não sabendo qual que é o sentimento que também ela tá, poder identificar o dela para nomear o sentimento do filho. E às vezes tem que nomear também o do esposo, né? Ou de uma mãe que não está podendo receber um abraço da filha, que sempre precisou, de um avô, né? Os avós que foram também arrancados de uma rotina com os netos, porque muitas mães trabalhavam e deixavam seus filhos com os avós. Então, de alguma forma, se a gente for pensar, o sistema todo familiar se desorganizou profundamente. E como se não visse, né, uma forma de luz. E aí eu fico imaginando, né, que seja como a gente estivesse num congestionamento, num túnel. Não tem o que fazer. A gente tem que aceitar. E tem que respirar. E tem que, se tem bateria, fazer alguma coisa, se ligar na bateria. Quando não tem a bateria, a gente poder conversar com quem está do lado, escutar uma música, ficar no silêncio, deixar com que o coração possa aparecer ou não a situação. Então, vieram muitas emoções muito fortes e que eu vejo que como terapeuta, Mafer e Gra, e foi também muito desafiador no início, porque eu também estava passando por tudo. E para mim era tudo novo, inclusive poder atender novo, de forma online. No formato, Então, e eu me surpreendi. E percebi que quando a gente coloca amor e criatividade e fé, a gente consegue dar um pulo. A gente consegue se reinventar e achar uma possibilidade do novo.
Dizer que é tudo maravilhoso, não é, nem um pouco. Tinha dia que eu acordava de madrugada, ficava pensando o que eu ia fazer. O coração disparava com taquicardia, falava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Será que eu vou tirar da escola? Põe na escola? Fica na escola? O que eu faço? Né? 1000 questionamentos como mãe. E aí, o que acontece? No consultório, quase 50% do meu consultório eu atendia crianças. E atender crianças menores online Não não é é difícil, mesmo. né? É muito difícil. E eles queriam a tia Karina daquela forma. Eles queriam a tia Karina brincando. E aí, assim, a princípio, não foi muito fácil. Só que eu precisei me reinventar. E aí eu comecei a atender as famílias. E aí foi bom, né? Foi muito bom, porque de alguma forma eu percebi que as famílias estavam precisando de suporte, de grounding que a gente fala, né? Que é enraizar nas próprias emoções. Então, eu tive diante de muitas angústias, de noites que as mães, que os pais acordavam de madrugada, um olhava para o outro, né, os relatos, sem saber por onde começar, porque também teve uma questão econômica muito forte, que algumas pessoas, Sim, né, super perderam sério, né, cara? super Super sério. sério. Então, algumas somatizações aconteceram no corpo, né, e algumas somatizações como o medo, foi um dos sentimentos que apareceu, e até indo por uma questão de pânico. Outras pessoas, uma questão de ansiedade muito grande, indo para uma crise mesmo de ansiedade. Outras eu percebi que uma irritabilidade, a questão dos maridos e mulheres por também não poder ter espaço para a sexualidade de alguma forma, isso aumentou a irritabilidade, né? Começou projeções muito grandes das próprias crianças interiores. Não era mais Karina e Sandro, era a Karina, a criança da Karina e a criança do Sandro. Não era mais a Karina adulta, né, com quase 40 anos que estava ali. A gente começou a ocupar também as nossas fragilidades e as nossas vulnerabilidades. Então chegou um momento, e aí eu tô falando que parece que já acabou, né? Não acabou nada. Mas é que a gente está num momento de alguma forma, de uma queda, né? De uma estabilização. Então, isso fez também... Eu sempre falo que o caos organiza. No primeiro momento, o caos é desestruturante. Quando a gente vai arrumar uma gaveta, a gente às vezes precisa colocar tudo em cima da... Vira aquela bagunça, aquele caos. Você olha para aquilo e fala assim, meu Deus, Verdade. E aí, eu fiz isso hoje, cara. Eu fiz isso hoje na mesa, uma mesa cheia de coisa naquela mesa da sala. Tipo, hoje, assusta, mas depois você começa a mexer, assim, vai. Foi assim mesmo. Porque mas depois fica tudo mais leve, né? Fica leve, você consegue olhar com mais clareza, enxerga enxerga que tem um começo, meio e fim. Então, eu sempre falo, né? E eu acho que talvez esse tenha sido quase que um mantra nesses 4 meses, que o caos também pode ser organizador. Ele desorganiza a princípio. Maravilhoso. Depois ele organiza. Né? Depois ele faz, tá? Você pensar até em novas formas também, né? Total. Ele balança você, chacoalha você... O caos te tira da zona de conforto, para começar, né? Você começa a mexer ali, você fala, ó, do jeito que tá, não vai dar, eu preciso mudar. Então ele abre novas frentes, né? Não, e é perfeito, porque realmente a gente teve que sair dessa zona de conforto. Total. A gente precisou, porque com tudo isso apareceram também sentimentos como de perdas, né? E as perdas começaram a ficar mais próximas. E aí eu nem falo só de perdas ligado à morte, que são mortes aqui do nosso lado, né? De parentes ou de amigos, mas perdas de sonhos. De momentos também, né, cara? De momentos. Eu, semana passada, nós fizemos uma atividade na empresa, numa das empresas que eu cuido na parte de humanização, em janeiro, onde que eles tinham que fazer uma colagem do como ia ser o ano de 2020 para eles. Né?
E aí, cheio de desejos, de sonhos, de possibilidades, né? De vontade de viver. E aí, como a gente acabou de adentrar no segundo semestre, nós pensamos assim, né? Bom, a gente precisa ter um repensar. Porque de 6 meses, 4 meses foram atípicos. Onde a gente nunca colocaria num papel, uma colagem no papel, né? Disso. Então, com certeza. Vou ficar uns meses em casa. é, Uns 4, 8. vou ocupar todos sei, os papéis da vida para experimentar como vai ser, né? Então, para ver se eu dou conta de ser tudo e muito mais, né? Então, isso foi algo muito interessante, porque aí o convite foi para que a gente pudesse se revisitar essa visão, revisitar esse sonho e ter realidade para o segundo semestre, diante do que a gente tem, que é agora. Eu vou dizer que eu tenho agora. Eu tô aqui na luz do luar com 8 cavalos relinchando na minha frente e conversando com vocês duas e com um monte de gente querida com a gente. É o que eu tenho. Esse é o momento. Viver o presente. O agora, né, Cá? É o agora. Até, desculpa só interromper, Cá, mas até um sentimento que me veio foi esse, que diante de tudo que aconteceu, esses momentos que a gente perdeu, né? Essa reprogramação, reorganização da sua vida, da sua rotina, da sua família, o que mais, para mim, particularmente chama atenção é justamente isso, dos momentos. E agora, o que você vai fazer? Porque a gente não tem controle. Fato é que o controle não existe. Não existe essa programação, o controle. Até coisas a curto prazo hoje já é difícil de você organizar. Então, essa necessidade de viver, literalmente, não sobreviver, né? Como havíamos feito durante muitos anos, né? De muitos momentos, assim, sobrevivendo. Eu acho que agora ficou latente esse desejo de viver, né? Viver o que você pode, é claro que diante de todo o cenário, das possibilidades, mas eu acho que a palavra para mim que resume é a vida, né? Sentir, né? É o pulsar da vida. Isso. Porque o que eu mais me deparei foram com... Se a gente olhar para o presente, para o passado, para o presente e para o futuro, a gente tem uma nostalgia do passado. Tem. E um sentimento... Ansiedade. Fala assim, nossa, por que eu não vivi coisas tão simples? Coisas que estavam tão próximas. A gente tem tido saudade de coisas que eram muito disponíveis pra gente. E estavam na nossa mão. E que, assim, eu falo, pra mim, eu sou a primeira que escuto. A gente não valorizava, né? E agora a gente valoriza, né? A Maria fala assim, mamãe, quando que esse corona vai morrer? Eu quero ir no shopping. Então, assim, é simples. Era uma viraram vamos dar um pulinho lá, vamos ao supermercado. Outro dia o meu filho me perguntou, quando que eu posso ir ao supermercado com você de novo? Eu falei, filho, não sei. Eu falei, mas você vai voltar aí ao mercado comigo. Mas são coisas simples, corriqueiras, mas que eram importantes para eles, né? E para nós também, que a gente sente falta. Eram importantes, eram simples, corriqueiras e que a gente passava, existia. No automático. No automático. Hoje a gente tem percebido cada possibilidade, cada grau, né? E eu vejo que tem uma pessoa que eu gosto muito, chama Gilberto Safra, ele fala que a esperança é curadora, a esperança estrutura, a esperança dá corpo, né? E ela tem possibilidades de fazer a gente cuidar das nossas fraturas emocionais. Então, quando a gente tem esse olhar do que passou e do que a gente pode, a gente fala, nossa, que maravilha, né? E aí, então, assim, o sentimento da nostalgia, das coisas simples que passaram, uma ansiedade pelo futuro, pelo que vai ser, e uma pequena, não vou falar pequena, mas uma questão de frustração do presente para muitas pessoas, né? E de uma questão do imprevisível. E trazendo muitos sentimentos ambivalentes, né? Como uma montanha-russa. Um dia a gente está bem, outro dia a gente não está.
Às vezes a gente acorda muito feliz, dá na hora do almoço, a gente já tá para baixo. Aí a gente escuta alguém e aí acontece outra emoção. Então, tem sido um convite para muitas emoções, né? E tem tido recorrências, inclusive, no corpo, né? O sono tem atrapalhado muitas pessoas, o despertar. A telinha, né? A gente tem ficado muito no celular. A família inteira, né, Cá? A família inteira. Como aumentou para as crianças também o consumo, né, de... E aí fica muito excitado, né? A gente fica muito excitada com a luz, né, com toda a tecnologia. E aí isso tudo faz com que a gente fique demore para desligar. Né? Então, o convite tem sido para a gente ficar aí umas 2 horas antes, sair um pouquinho de tecnologia e fazer rituais mais calmos para a gente descansar. Né? Então, desacelerar a mente. O Cá, as meninas, vários comentários aqui, mas até uma pergunta que eu ia falar. Vamos lá. A Renata comentou aqui que ela acha que a frustração das crianças que elas trazem muitas frustrações todos os dias. E que lidar com isso está complicado. Eu ia justamente trazer uma das dúvidas era em relação às crianças, né? Porque é complicado elas verbalizarem o que de fato elas estão sentindo, né? Mas fato é que elas estão inseridas nesse contexto, elas absorvem as informações também. E a gente percebe a angústia, né? Perguntam com recorrência quando que vai voltar às aulas, mamãe, eu queria ver meus amigos. E a rotina deles também foi bruscamente interrompida, né? Então, se você puder falar um pouquinho pelo olhar assim da criança, Cá, como é que enquanto pais, né, a gente poderia auxiliá-los a nomear também os sentimentos e explicar de uma forma adequada para eles, assim, o cenário, né? O real cenário aí para eles. Primeiro de tudo, como eu vejo, que é muito legítimo o que eles estão sentindo. É legítimo, né? É legítimo a tristeza, a irritabilidade, a raiva, o medo, a angústia. São todos sentimentos muito, muito reais. E eu acredito que o papel da mãe é fundamental, né? E do pai. Porque em alguns casos, os pais estão precisando fazer alguns papéis de mães por conta que a mãe tem um trabalho e o trabalho do pai não está podendo ser feito. Então, o que eu vejo é os pais e a mãe poder mostrar para os filhos, inclusive, que eles também sentem a mesma coisa. Que também é difícil, né? Que também dá emoção, que dá vontade de chorar, que dá saudade, né? Que o sentimento, sem saber o que vai acontecer, é um sentimento que deixa a gente, às vezes, sem pernas. E eu venho muito encorajando as mães a cada vez mais deixarem os filhos expressar raiva, né? Em casa, extravasar. Em casa dá para extravasar com travesseiro, com almofada, fazendo exercício de bater, né? De socar a almofada ou de bater na cama. Deixar com que grite. Porque a criança tolera o sentimento. Quem não tolera os sentimentos sombrios e mais difíceis são os pais. Então, uma vez a gente estava conversando e uma pessoa que eu confio muito, que ele é um pediatra, um supervisor, ele falou assim para mim, eu falei assim, então, eu acho que podia, a minha cliente quer um floral para ela tomar, porque ela disse que o filho dela tá muito com raiva, tá muito agressivo. Aí ele falou assim, olha, quem precisa do floral é a mãe, não é o filho, porque é ele que tá saudável. Ele tá colocando para fora. Ele tá pondo para fora. Verdade. Às vezes a criança chora desesperada, faz uma birra absurda em casa por conta da gente. A gente queria ter feito isso que eles estão fazendo. Teve um dia que a Maria chorava. Mamãe, não sei o que. E eu falava, gente, mas o que está acontecendo com ela? Aí eu fui perceber. Falei, não, o que está acontecendo? Ela não vê os amigos, ela não sai de casa, porque aí era uma época que a gente estava dentro do apartamento, não estava nesse lugar que é de uma amiga minha, né? Que a gente ficou transitando.
E aí eu entrei em contato com ela e falei assim, né? Eu falei assim, filha, desculpa, a mamãe tá entendendo. A mamãe também queria chorar igual você, porque também tá muito difícil pra mamãe. Vamos chorar nós duas? Aí ela falou, mamãe, vamos se abraçar. E aí, assim, a gente se abraçou, Já trocou, né? acalmou A um pouco a forma angústia de... dela. O coração dela estava disparado. Ela não sabia como expressar o que ela estava sentindo. Então, as crianças, elas dão voz para as nossas emoções. Sim. Muitas vezes, a criança ela é emergente da família. Às vezes, uma família não está bem, e aí o que acontece? É o filho que vai para a terapia, é o filho que tem problema de aprendizado na escola, porque ele que é o alerta, é ele que começa a dar voz a todos os sentimentos que acontecem naquela família. A Então, esponjinha, né, Cá? A esponjinha eles pegam tudo. o melhor exemplo para a gente dizer de uma criança dentro de uma família é a esponja. E os pais, eles erram por amor, né? Ou não sabem o que faz por amor. Então, não tem como julgar. E eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, nós tivemos muitos cara na cara, sabe? Selfie no selfie, face no face. E a gente se viu muito no outro, né? A gente projetou muito as nossas angústias, as nossas raivas, as nossas crianças no marido, na mulher, nos filhos, no mundo, na política. Enfim, nós projetamos no universo tudo para poder acalmar a angústia dentro da gente. Então, esse é o ponto que a gente mais tem sentido. Respondi? Super. Sim, super. Obrigada, viu, Cá? Ô, Cá, também pensei sobre os momentos, né? Eu mesma na minha família, a primeira semana parecia uma férias, né? Aí na segunda começamos a nos olhar. Aí na terceira já começou, menina, eu nunca discuti tanto com o Xande, são 18 anos juntos, mas eu discutia toda hora, muita discussão. Aí a gente olhou um pro outro, um dia eu lembro que a gente não dá pra continuar assim, a gente tem que conversar, respiramos, aí começou a ficar mais leve, começamos a reorganizar a rotina, começamos a... Não, quando vocês falaram sobre ir ao shopping, ao mercado, eu comecei a perceber como é bom também estar em casa mais com eles, sem horário pra sair. Aquela corrida da escola, almoça correndo. Televisão grátis, há anos que eu não parava pra assistir uma televisão, cara. Ou era isso aqui, o celular, ou era na rua fazendo um monte de coisa. Então, não precisava nem sair de casa. Né? Até dentro de casa a gente conseguiu observar e valorizar, né, algumas ações simples, cozinhar junto, né? Fazer um bolo com os filhos. Eu sei que não é fácil, tem mães que não têm condições porque tá trabalhando também virado lá no arrumou tem um home office também, né, arrumou um escritóriozinho em casa. Mas assim, foram possibilidades realmente que, né, valeram a pena. E quando a gente começa a se olhar, eu senti isso que você falou. Uma época eu fiquei achando que a Dudinha tava agoniada. Eu falei, não, mas ela tá bem, tá dando risada, tá fazendo um monte de coisa de pintura. Depois eu falei, quem tá aqui sou eu que tô passando isso pra ela. E aí eu reprogramei, né? Comecei, a gente fala muito isso no Mamas, que uma mãe feliz faz uma família inteira feliz, né? Verdade. Então, a gente tem que se reenergizar, tem que procurar ter esse tipo de conversa com pessoas que entendem, tem que compartilhar com a amiga, né? Fazer esses exercícios que vocês orientam, participar de grupos, assistir o que vale a pena, sabe? Então, ler, né? Fazer muita coisa para amenizar. É poder se nutrir do que realmente vai alimentar o nosso corpo emocional. E isso que você está falando é extremamente importante, porque muitas vezes a gente se deparou com um marido novo ou com uma esposa nova. E talvez a gente nunca tivesse tido a oportunidade de olhar com aqueles olhos. Novos sabores, novos cheiros, novas possibilidades de olhares. E eu vejo que para todo mundo, de alguma forma, como a gente achou que ia ficar uns 15 dias só, não, vamos entrar num clima de férias, fast food, em casa tudo pode, dormindo meia-noite. E aí, por isso que no início eu falei sobre a questão do caos, porque no início foi muito o caos e a liberdade se misturando. Verdade. Caos e liberdade. E o caos e a liberdade se misturando meio que dá um samba bom, porque se a gente for pensar, é através desse caos que também
a gente teve a possibilidade de estruturar uma nova rotina, né? De voltar ao que era. Se antes acordava para ir para a escola às 7, talvez não tenha necessidade mais de acordar às 7. Mas não precisa acordar às 10, né? Não precisa acordar às 11, mas pode acordar às 8. E aí pode entrar numa rotina às 9. Eu acho que estabelecer rotina também organiza o sistema familiar. Porque senão o sistema familiar fica muito desorganizado. E tem hora que a gente quer amar quem está do nosso lado, tem hora que a gente quer mandar longe. E são os sentimentos de polaridades que a todo momento nos visitam. E que se a gente puder ter a oportunidade de pulsar, de expressar, de conversar, de fazer novos contratos, de realinhar igual você fez com o Xande, pera lá, vamos conversar, o que está acontecendo? Né? 18 anos a gente não tinha tantos senãos. Por quê? Porque foi a hora que juntos puderam achar uma nova forma de viver. E quem sofre mais somos nós, adultos, porque as crianças elas vão incorporar a pandemia na história delas, na memória afetiva corporal. A gente não, a gente já teve vamos falar, uma história criada e agora a pandemia foi inserida. As crianças estão crescendo, meio que entrando na vida com isso. Então, para elas, o coronavírus vai ser algo que vai ser como uma outra doença e que eles vão saber ressignificar. E criança é muito esperta. Criança tem a possibilidade de elaborar de forma lindamente, com desenho, assistindo um filme 1000 vezes o mesmo filme, falando, brigando, correndo pela casa, né, protestando. Crianças têm muitos recursos. A gente precisava aprender com as crianças são os nossos mestres. Né? Eles colocam emoção aonde a gente não consegue colocar o olhar. Né? Eu gosto muito disso, né? Criança é o porta-voz da nossa história, né? Da história dos pais. Por isso que eu adoro atender criança, porque eles trazem pra gente de bandeja tudo que a família vive, né? E eles estão precisando muito da gente como pais nesse momento, para eles poderem compreender tudo o que eles estão sentindo. Acho que isso é um ponto fundamental. Legitimar a dor e ter espaço para a dor. Porque se a gente tenta a todo momento tirá-los da frustração, da tristeza e da saudade, isso vai trazer sintomas lá na frente. E um prognóstico para uma pós-pandemia não é só obesidade. A gente vai comendo mais, né? É uma série de transtornos emocionais, de estresse pós-traumático, de possibilidade de pânico, de ansiedade. Então, se a gente puder respirar nesse corpo, né, trazer um novo olhar para ressignificar a dor e a alegria desse momento e trazer para cada momento ser único, eu vejo que é um bom caminho para a família, para um novo sistema familiar. Eu sempre amei família, né? E eu tenho me apaixonado mais ainda pelas descobertas de uma família, de famílias que não tinham oportunidade de estar com marido e mulher na mesma casa, trabalhava a semana inteira, o marido só vinha no fim de semana, né? Ou tinha o desejo de poder ter uma vida de casal mais juntos, sem ter tanto... Porque tem muita gente, não, eu vou na sogra, eu vou na minha mãe, e a família, o núcleo não fica junto. Não que não seja bom, eu amo estar com a minha família, mas tem pessoas que se deslocam muito para o terceiro. E não vive o núcleo mesmo familiar, né? Não vive o núcleo, não vive. Tá, e não vive. Agora não, porque e é verdade o que você falou, porque o que vocês falaram, porque antes da pandemia muitas famílias tinham esse hábito de viver permeados aí pelas relações de amigos, de outros familiares, e veio um confinamento onde você teve que fortalecer e se reencontrar nesse seu núcleo mesmo familiar, né? Com o seu marido, com seus filhos, enfim. No núcleo mesmo que você vive, seja ele qual for. Então, é uma grande oportunidade mesmo de até expor, voltando até só um pouquinho,
a questão da fragilidade, né? De você se igualar também ali, trazer para o seu filho e para o seu marido, mostrar também a sua fragilidade. Ó, hoje eu tô triste, hoje eu tô angustiada, hoje eu tô feliz, hoje eu tô... E pedir desculpas. Então, assim, é meio que se deixar ali vulnerável e aberto para o outro, né? Mostrar que ele pode também expressar, fale o que você está sentindo. Então, isso está sendo muito rico, essa troca, né? De você falar o que você de fato está sentindo e poder ensinar isso para eles, que eles não tenham medo de colocar isso para fora, né? Inclusive, Grazita, me veio também a ideia, a gente que mora longe da nossa família, né? A gente sente que isso aproxima muito, que isso é muito importante para o núcleo, né? A base. A gente não tem família aqui em Ribeirão Preto, então a gente vive muito a gente. Eu, Xande, Dudinha, a Grau, o Dudu, o Guguinha e o Denis. E a gente percebeu o quanto essa relação evoluiu. Gra, 10 anos, né? 10 anos. 10 de casados, 20... Não, 10 anos 10 anos em Ribeirão, Porque é uma delícia, como você disse, estar com a família. Na casa da minha mãe, todo sábado tem cozido, todo mundo junto. Mas a gente perde também uma oportunidade de estar ali, só nós três, para, né, se reconhecer, planejar a rota, os sonhos. Então agora é a hora de fazer tudo isso. Porque, inclusive, não tem hora para terminar ainda, né? Como é que é isso, cara? Não tem ainda, a gente não tem prazo ainda, né? A gente não tem, então... Não, por mais que tenha rolado uma adaptabilidade, eu acho que todo mundo hoje, aos trancos e barrancos, meio que já se encaixou nesse novo esquema, mas é como você falou, né, Fê? Não tem, né? Assim, vai acabar tal dia. Porque isso ameniza o sentimento, né, Cássia? Se a gente tivesse isso, a gente se programaria até ali. Mas não tem. E a partir de agora, eu acho que todo mundo vai viver um pouco assim, sem essa programação. Vamos viver hoje, como você falou. Quem sabe faz ao vivo. É uma coisa assim. E é interessante porque é uma coisa que isso eu aprendi com a minha avó, né? Minha avó sempre falava da questão de ser poliana, né? E a poliana, ela sempre tinha uma coisa da alegria, do presente, de viver o hoje, né? E eu me lembro que quando eu era adolescente, eu falava, falava pra minha vovó, eu amo essa palavra carpe diem, né? Que era uma coisa de viver o hoje. Mas era uma coisa até que eu almejava, mas não necessariamente eu vivia. E eu acho que a gente entrou nessas reflexões, nessa grande oportunidade de muitas coisas a gente falava, desejava, sonhava, mas não vivia, não realizava. Eu sei que eu estou agora com vocês, né? Isso é poder ter uma atenção plena, é poder estar no presente, é poder estar no agora. Se a gente for pensar que nós não temos uma perspectiva para um futuro ainda, não sabemos a possibilidade que a gente tem hoje, então traz uma angústia, traz medo, né? Traz uma escuridão, traz uma solidão. E aí, é nessa hora que a gente precisa achar esse recurso, né? E aí tem várias formas a gente encontrar recurso. E tem práticas como praticar, né, a gratidão, que é um sentimento que é gratuito, é disponível. A gente não precisa pagar por ele, a gente poder possibilidade de inspirar o belo. E inspirar o belo não é porque eu estou num lugar lindo, mas é porque eu posso abrir a janela do meu quarto, da minha sala, e às vezes olhar um céu azul. É poder contemplar e abraçar um filho como a gente nunca abraçou. É poder sentar do lado dele e ensinar uma lição qual a gente nem sabia que ele estava aprendendo aquela lição, né? Chegou uma sacolinha da escola da Maria e tinha um negócio de bordado. Aí eu falei, nossa, Maria, 5 anos bordando? E aí, de repente, ela sentou e começou a bordar uma casinha. E aí eu falei assim, nossa, eu me emocionei, meu olho encheu de lágrimas. Eu falei assim, eu não sabia que a minha filha sabia bordar. Olha. Então, a gente se depara com novidades, com desconhecidos, sem possibilidades de pensar em algo novo. O que a gente tem possibilidade é de pensar no que a gente pode agora, né? De poder ter sintonização com quem a gente está do nosso lado. Ou com uma rede, né, como a de vocês, que se cuidam, né? É poder acordar sorrindo, né? É poder lidar com o desconhecido,
é poder, ora, acordar e dizer que não tá nada legal e que não tá bem, porque também, como a internet nos aproximou, as redes sociais trouxe amparo pra gente, né? A gente estava muito desamparado. Então, as redes sociais, as lives, o WhatsApp, as lives em família, os treinamentos em Zoom, Google Meets e coisas, trouxe amparo pra gente. A gente não se sente mais só na nossa dor. A nossa dor teve espaço para ser comungada com mais pessoas. Então, de alguma forma, olhar com compaixão, despertou muita solidariedade nas pessoas. Esse é um sentimento que eu percebo que apareceu e que estava só para algumas pessoas, né, escondidinho. Então, isso também foi outra coisa que apareceu nesse momento que a gente está vivendo. E eu dei uma paradinha para ver se tem alguma coisa que tem. Não, teve uma mamãe aqui que escreveu aqui, ó. Estou vivendo um misto de emoções com minha bebê de 2 anos e 6 meses e meu recém-nascido de 2 meses. Cuidar deles, trabalhar e não poder sair com eles tem sido angustiante. A Lê, que escreveu aqui, Lê Rico Baby. Obrigada aí pelo seu comentário, obrigada a todo mundo que está escrevendo aqui. Tem também a tia Virgínia. A tia Vivi também falou aqui. Ela falou sobre como foi difícil, né, conviver. Ela tem um casamento de 40 anos, né, tia? Onde que tá? Logo no finalzinho. Mais né? pra cá? Acho que... Pra mim foi muito difícil voltar a conviver com meu parceiro direto em casa. 40 anos, né, de casamento. Não é brincadeira. Não é. A Rê também falou da filha dela, que tá gostando de estar em casa. Né? Que tá amando ter mais tempo com os pais. E eu percebo também isso na Dudinha. Eu percebo que ela... No fundo, eu acho que eles... no fundo, eles se resolvem. Eles sabem, né? Eles entendem. A gente que tá angustiado, que a gente tem que melhorar. Que realmente... eu acho que isso tem sido um ganho para as crianças, porque os pais nunca estiveram tão perto como estamos agora, né? E para mim, eu vou te dizer que também é uma delícia poder estar num quarto e saber que a minha filha está na sala e que eu posso, de alguma forma, entre um intervalo e outro, dar um beijo nela, um abraço, fazer uma comidinha. É muito gostoso. Né? E quando tem também, eu acho que é importante a gente trazer espaço para os pais. Porque os pais, eles também trazem um tom. Quando as mães não podem, ou quando as mães precisam ter, é muito importante a gente ter um revezamento. A gente precisa honrar o lugar dos homens, dos maridos, dos pais presentes, porque também eles precisaram ter que, eu vou até usar um termo, eles tiveram que encarnar o papel de professor, de encarnar um papel de mestre, de gourmet, porque não são todas as mulheres que estão cozinhando a todo momento. Pode ter sido muito desorganizador para algumas mulheres terem que conviver o tempo todo com os homens, mas o que eu percebi que muitas mulheres temiam por isso, e quando isso ou temiam ou tinham desejo. E quando aconteceu, elas não sabiam o que fazer, porque o medo e o desejo caminham junto. Então, a gente às vezes deseja muito algumas coisas, mas morre de medo. Ou morre de medo com algumas coisas e aí acontece. E aí, de repente, o que a gente sempre desejou aconteceu. E aí, como é que nós vamos fazer com isso? Ter o marido disponível a todo momento? Ter a mulher disponível a todo momento? Por mais que seja para dividir uma louça, ou uma vassoura, ou uma aula. Mas tem. E aí, o que fazer com isso? Acho que isso foi também um olhar para dentro e falar assim, e aí? Vamos começar por onde? Então, a gente precisa honrar também esse espaço. E também vi acontecer de algumas mulheres que os maridos vieram para casa e aí agora tiveram que começar a trabalhar. Sim. E aí foi um desespero familiar, porque acostumaram com a presença física a todo momento e isso foi muito difícil. E eu acredito que isso vai ser um ponto que a grande maioria vai viver. Como vai ser quando a porta abrir e a gente for para a rua? Como vai ser? É uma reflexão. Como vai ser?
Que é cheguei uma a ouvir, readaptação de novo, né? eu cheguei a ouvir de uma amiga minha que ela não sabe se. Ela não quer que volte, ela tá com medo, ela tá com receio, porque ela se acomodou, se ajustou, se recomeçou, reprogramou a vida de uma forma. E como é que será? Eu falei, calma, respira e vai vivendo isso aí. E quando chegar a hora, a gente vai ter também possibilidade. O ser humano, ele é adaptável, ele tem condições. Ele Né? é. Basta a gente consegue ir juntos, discutindo, compartilhando, fica tudo mais fácil. Eu acho que E nós estamos sendo muito criativos. sim, É, a criatividade a criatividade, ela salva, ela tem salvado muitas pessoas, porque, olha só, a gente está se nutrindo agora, numa segunda-feira à noite, de uma boa conversa. Algumas pessoas estão podendo se nutrir de um bom seriado, de uma boa conversa, de um bom livro, até descobrindo formas de cozinhar, podendo olhar para quem não se olhava e perceber o tanto que também a gente já era distante de pessoas que a gente achava que era presente, que era do lado. Porque eu tenho um grupo de amigas que a gente se encontra uma vez por ano. E aí a gente sempre falava assim, vamos se encontrar. Aí todo mundo escrevendo, nossa, gente, que saudade, que saudade. Aí eu falei, gente, na boa, a gente só se vê uma vez por ano. Como assim, tipo, saudade? Peraí, pegou. Porque a impossibilidade de sair, de tocar, nos traz um aprisionamento que a gente não tem, que a gente se vê sozinhos. E aí, só a possibilidade de imaginar que a gente tem um lugar para ir nos acalma. Né? Então, esses grupos também têm sido trazendo a verdade. Eu acredito que a verdade é o jeito que faz a gente poder se conectar com o nosso corpo e com o pulsar da vida. Então, isso é um ponto que, se a gente tem crises emocionais, que é o que a gente está passando, nós vamos ter crise em vários âmbitos, na profissional, conjugal. E aí não é a pandemia que fez a separação acontecer, não é a pandemia que fez alguém adoecer. Já tinham pontos de alguma forma, só foi colocado uma luz, só foi colocado um escancarar para tudo isso. Então, de alguma forma, também é esse um olhar para tudo isso. E é isso, é poder respirar, né, Mafê? Senão a gente não dá conta mesmo. respira E não pira. Segura na mão de Deus e da amiga e vai, né? Vai. A Manu aqui falou, lá de Salvador até, mãe de uma aluninha minha, foi minha aluna do balé. A Manu, ela falou, né, que é muito bom participar mais ativamente da vida dos nossos filhos. E é muito difícil saber lidar com alguns sentimentos dos nossos filhos também, as angústias. A me lembrou como a gente queria estar um pouco na sala de aula, assistir um pouco como era essa aula, né? Desde pequeno que do dia entrou na escola. Agora a gente está todos os dias, a gente sabe como é que é a aula, entendeu? Literalmente. Então, assim, eu lembro que eu tinha muito esse sentimento, Manu, que eu queria ser uma borboletinha para ver um pouco da aula da Dudinha, porque na turminha do Guga e da Dudinha, eles foram tão bem adaptados nos 2 aninhos que a gente não conseguiu nem assistir nada. E a gente não é nada, a gente não ficou nem um dia na sala. Então agora a gente está tendo a oportunidade, né? E olhar também para o outro, ter empatia, porque a professora também não estava esperando por isso, então ela também está se reinventando. Toda uma adaptação, né? O processo de ensino. Tudo, então, bem legal. Então, é maravilhoso, né, Manu? Mas não é fácil ser mãe, professora, dona de casa e profissional. Mas a gente consegue, a gente vai passar por essa e vai ter muito para contar, né? Para os nossos filhos, netos. E faz parte do show, tá todo mundo assim, tá reverberando esse sentimento, mas a gente precisa trazer as coisas boas. Ser poliana, sim. Alguém falou também, preciso ser muito poliana mesmo. Mas vamos ser, né, Cá? Vamos tentar, vamos tentar, poliana. A Paty escreveu aqui que o segundo semestre veio para mostrar que somos mais fortes que imaginamos. Somos sobreviventes de todas essas novas emoções. Gratidão. São sobreviventes, é uma palavra forte, mas que é bem por aí, né, Cá? É real. Sobreviventes de uma pandemia. É real. É legítimo. Nós somos sobreviventes. Porque descobrimos forças que nem sabíamos que tinham. E isso se a gente estiver conectado com o nosso corpo emocional, a gente consegue descobrir forças. Como uma mãe que às vezes precisa dar de comer para um filho, ela sai cedo
e ela faz o que for necessário para trazer o alimento para casa. E é isso daí. A gente vem com uma força que é só de quem teve o enraizamento na barriga de um feto que faz com que a gente possa trazer essa força para a vida. E como que as relações nos constituem como indivíduo, como identidade. Então, se a gente tem essa possibilidade de se reconstruir e se construir a partir do outro, como nós estamos fazendo agora, por exemplo, a gente tem possibilidades de ter uma nova jornada, né? Um novo caminho, uma nova luz, uma forma de não só olhar aqui, eu poder olhar para ver o que tem aqui do meu lado, olhar o que tem para cima, olhar o que tem para o lado, a gente poder ter a flexibilidade, né? Eu gostei, Renata, é perfeito. Essa luta é visceral. A luta é visceral, É isso mesmo. É visceral, ela dá dor de barriga, ela dá náusea, muda o corpo. Temos descargas vegetativas, ora nosso sistema nervoso está ativado, a gente está ativa, tá com ansiedade, tá toda potente produzindo, ora nosso sistema nervoso está lá, no parasimpático, murcho, paralisado, depressivo, deitado na coberta. E aí também descobrimos que isso é pulsar, isso é a gente trabalhar nas nossas polaridades. Um pêndulo, imagina um pêndulo. A hora que a gente vai forte para um lado, a gente vai para o outro lado com a mesma intensidade. Então, se a gente mergulha na nossa dor e aproveita o processo de toda essa pandemia para desfrutar, nós vamos sair dela, numa força de garra, de potência, de ir para a vida, de poder falar assim, sobrevivi mesmo, foi visceral, dei conta, fui uma puta mãe, né? Uma puta professora, dei conta da casa, dei conta Arrasou de casa, arrasei. Descobri que sou uma ótima faxineira, limpo melhor que a minha faxineira, né? E faço uma comida cheia de sabor, né? Então é por aí que a gente tem que aproveitar, não é nem do limão uma limonada, já vou para uma caipirinha, né? Então vamos. É verdade. Aí sabe o que também me fez pensar, Gra e Cá? Como a gente também precisa de menos, né? Assim, eu acho que é o momento da gente pensar um pouco sobre isso. Como precisa de menos, assim, em relação não só, né, às pessoas, mas também às coisas materiais, né? Então, assim, acho que é o momento de pensar muito nisso. De menos, às vezes, é muito mais. Inclusive, hoje, no nosso grupo de mães da escola, 2 mães relataram pra gente que recomeçando. Pediram, em plena quarentena. Pediram demissão do trabalho, né? Para recomeçar algo que faça sentido na vida. Por que isso? Porque estão tendo oportunidade de repensar, de se olhar. Tudo que você falou nessa live, Cá, porque foi perfeitamente, né, colocado. Então a gente ficou super feliz porque são mães maravilhosas, com habilidades, inúmeras habilidades. E aí é hora disso. E talvez... vem com até pensando com o que a Rê escreveu aí, esse próprio recomeço ele é visceral, né? Ele vem com uma força. E a mãe, né? A mãe tem essa força, né? De recomeçar com essa garra e com coragem, né? E de peito aberto, sem medo. Vamos embora. Eu queria propor uma coisa bem sistêmica e visceral. Se coloque numa posição confortável onde vocês estejam agora. Deixe os pés paralelos. Se vocês estiverem com a perna cruzada ou na cama, tenta achar uma forma dos pés ficarem no chão. E vamos conectar com a nossa força visceral, que todos nós temos, uma força animal, inclusive, né? E então, não é à toa que eu tô fazendo a nossa live num celeiro, né? Tô com 9 cavalos na minha frente. E então vamos sentir essa força animal, né? Sinta as pernas, sinta agora o seu pé, sinta a raiz, ancorar mesmo. Imagine saindo raízes da sola do seu pé agora na terra. Imagine que você está numa terra agora e que você possa sentir a energia da terra. E a mão direita eu vou convidar para que seja colocada no coração e a esquerda em cima das vísceras, que é em cima do umbigo. Isso. E agora a direita no coração, a esquerda onde, cara? A esquerda onde? No umbigo, em cima das vísceras. E agora, respirem.
respirem nessa força, nessa potência do feminino, nessa potência das mães, nessa potência dos pais, que muitas vezes a gente precisa ser homem e mulher ao mesmo tempo para dar conta de uma casa, de uma conta de uma família, dar conta de todas as emoções. E respira aí. Sinta essa energia, essa força. E num sentimento muito, muito nosso, que a gente tem aí um ato simbólico. Onde vocês quiserem, vocês vão colocar agora as mãos. Eu vou esquentar a minha agora. E vou colocar no meu rosto para me acolher. Veja onde vocês, cada um, queira colocar. Onde eu posso. Só sinta esse lugar. Os olhos, o coração, o abraço, o rosto. Sinta esse corpo. Que às vezes está cansado, às vezes está energizado. Mas que nesse momento, ele está muito mais precisando da gente do que nós dele. E eu vou convidar a gente tirar as mãos de onde está e trazer para um abraço, como a Gra está fazendo. Porque o Bodella, que é o mestre da biossíntese, que fala da vida intrauterina, ele fala que para a gente dar um abraço, a gente só precisa ter braços. Então, que a gente possa abraçar a nossa dor, abraçar o nosso coração, legitimar a nossa solidão, legitimar as angústias, que a gente possa dar espaço para esse abraço, para todas as emoções, porque ela cabe nesse abraço. Respira. E imagine o que você quer colocar nesse abraço agora. E quem quiser compartilhar, tá aberto. Quem quiser escrever, escreva. Muito bom. Esperança. Amor. Esperança. Amor. Alegria. Gratidão. Yoga Kids falou aqui, maravilhoso. Crescimento em todos os sentidos, né, Cássia? Verdade. Quem quiser compartilhar, emocionante. E reparem como que o nosso corpo pode ser. É bom, né? Reparem como o nosso corpo pode ser revelador e curador. Quando a gente se sentir que o corpo não tá legal, a gente possa nos abraçar, né? Sentir o calor.